E olha que dado preocupante, o número de estupros de crianças e adolescentes teve um aumento de 35% nos 6 primeiros meses deste ano. Isso só aqui no DF. São 63 casos a mais do que no mesmo período do ano passado. Veja na reportagem de Camila Lopes. Abusos sexuais, estupros de crianças e adolescentes. Fatos que chocam a sociedade. O registro desse tipo de crime só vem aumentando no DF. No primeiro semestre de 2016, foram 181 casos. Este ano já foram contabilizados 244 estupros de crianças e adolescentes, 63 ocorrências a mais. E os números mostram uma realidade ainda mais cruel, já que em 45% dos casos, o estupro ocorre dentro da casa da criança ou do autor do crime. E na tentativa de proteger esses meninos e meninas, o governo conta com uma rede integrada de atendimento que atua nas áreas jurídica, social e psicológica. A ideia é fazer com que os menores superem o trauma e o sofrimento causados pelos abusos. A Sejus, através do programa Provítima, utiliza o trabalho em rede com várias instituições parceiras, órgãos que fazem tanto o acolhimento, a apuração e todo esse processo para poder tanto acolher essa situação, responsabilizar o agressor, Então, nós fazemos uma parceria com diversas instituições. O fato dos casos ocorrerem nas residências faz com que o governo aposte nas denúncias para combater o crime. A secretária Márcia Alencar afirma que os responsáveis devem estar atentos à rotina e ao comportamento das crianças. Se observa um comportamento estranho, se há uma tendência de recolhimento, de isolamento, de poder explorar um pouco do que possa estar acontecendo na dinâmica daquela criança, de poder também assistir junto com a escola o seu rendimento escolar, como é a sua relação com os coleguinhas, porque aí pode ser alguns indicadores que possam dar indícios para que o Estado possa se fazer presente e oferecer a rede de proteção e de serviço que está à disposição. Lúcio Funaro fechou delação premiada e deve contar aos investigadores da Lava Jato tudo o que sabe sobre o esquema de corrupção que levou à prisão o ex-deputado Eduardo Cunha. O doleiro estava na Papuda, mas foi transferido às pressas para a Superintendência da Polícia Federal ontem. O doleiro seria operador das negociações de propina que beneficiavam caciques do PMDB. Procurada, a defesa de Funaro não confirma o acordo com o Ministério Público, mas é claro que é uma notícia que deixa muita gente aí de cabelo em pé. Exatamente. Esse acordo vem sendo negociado já há um certo tempo. Houve, num primeiro momento de negociação, a impressão, até no próprio Ministério Público, que ele estava dizendo coisas demais, meio que para agradar o interlocutor, e coisas, inclusive, envolvendo o atual presidente Michel Temer, que era como se ele tivesse certeza de que aquilo era o que os procuradores queriam ouvir. Mas tem que ter conexão com a verdade e tem também que oferecer ao Ministério Público, no mínimo, indicativos, indícios que a investigação possa ir atrás e comprovar as acusações. Ele era, esse Lúcio Funaro, foi sempre o grande parceiro, um dos maiores parceiros de Eduardo Cunha nos negócios, no submundo aí da corrupção aqui em Brasília. Tem muito a revelar mesmo, não só sobre o próprio Eduardo Cunha, mas também sobre o PMDB e outros políticos. Ele atuava em todas as áreas, não era apenas no PMDB, mas o PMDB principalmente. Portanto, esse acordo de delação premiada de Lúcio Funaro vai provocar muito rebuliço aqui em Brasília. E o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República por crimes na Operação Zelotes. Jucá é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na operação da Polícia Federal que apura fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. É um tribunal de recursos da Receita Federal. O senador teria alterado a medida provisória que mudava impostos sobre lucros de empresas fora do país para beneficiar o Grupo Gerdau. O caso corre sob segredo de justiça e está sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo. A defesa diz que Jucá recebeu André Gerdau como líder empresarial dentro da atividade política normal e que denunciá-lo por isso é criminalizar a política. O senador ironizou a denúncia da PGR. Encaro isso como um ato de despedida, do procurador-geral, e quem fala sobre essas questões jurídicas é o meu advogado. Não tenho nenhum temor,
tenho toda a tranquilidade do mundo e espero que o Supremo analise as questões, porque vai ver que não há nenhum motivo para isso. Agora cabe a Lewandowski notificar o acusado para que possa se defender e levar o inquérito para apreciação na segunda turma do Supremo, que decidirá se ele vira ou não réu nas Zelotes. O líder do governo do Senado, Romero Jucá, tem outros 14 inquéritos lá no Supremo. Exatamente. Ele é quase tão investigado quanto o Renan Calheiros, que é outro prócer do PMDB. Ele disse que está tranquilo, disse que isso aí é produto daquela reserva de flechadas sobre a qual se referiu o Procurador-Geral da República, etc. Mas, olha, 14 inquéritos, ele vai ter trabalho mesmo para se defender de tudo isso e é muito provável que agora, formalizada essa denúncia, ele acabe se transformando em réu no Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República pediu também nesta segunda-feira a suspeição de Gilmar Mendes no caso do Rei do Ônibus. O empresário Jacó Barata Filho e o presidente da Federação de Transportes do Rio, Leles Teixeira, foram soltos no sábado, beneficiados por 2 decisões do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Os 2 empresários são réus por pagamento de propina ao grupo do ex-governador Sérgio Cabral. O ministro foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata há 4 anos. Para Rodrigo Janot, os vínculos pessoais com o Rei do Ônibus tiram a isenção de Gilmar Mendes, um caso que dá muito o que falar ainda. Dá muito o que falar, mas é preciso lembrar que há uma briga pessoal aí entre esses dois, entre Gilmar Mendes e Rodrigo Janot, que prejudica muito a capacidade que possamos ter de analisar, enfim, até onde vai o que é pessoal, o que é motivação pessoal nessa briga e até onde vai mesmo alguma questão do ponto de vista jurídico. Isso de parte a parte, né? O próprio Gilmar Mendes, muito recentemente, em entrevista ao programa do qual eu faço parte na Rádio Bandeirantes, de São Paulo, no final da tarde, ele chegou a dizer que Rodrigo Janot foi o procurador-geral mais nefasto da história da Procuradoria-Geral da República. É nesse nível de bate-boca aí que existe entre os dois. Então, sempre que há uma acusação de uma parte ou de outra, a gente tem que sempre olhar com certo cuidado. E a Câmara dos Deputados deve votar hoje, em primeiro turno, a proposta de reforma política que cria um novo modelo de eleição e um fundo público bilionário de apoio às campanhas. Voltamos a falar com a Renata Dourado, que já está com a gente. Será que hoje vota, Renata? Essa é a grande pergunta, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que só vai levar a votação se tiver ali em torno de 470, 490 deputados, porque realmente o consenso passa longe desse texto, né, Rodrigo? Se é que a gente pode chamar isso de reforma política. A gente lembra também que trata-se de uma PEC, proposta de emenda constitucional. Então, precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado. E se for para valer já nas eleições do ano que vem, precisa ser aprovado, passar por todo esse trâmite, um ano antes das eleições. Então, a gente está falando aí no começo de outubro, já está bem perto. E na Câmara, por exemplo, para ser aprovada em 2 turnos, precisa de 308 votos dos deputados. Então, é um número bastante expressivo. E é realmente bastante polêmico. Por exemplo, tem essa criação do fundo aí com recursos da União, um fundo para bancar as campanhas dos políticos, que obviamente que a opinião pública criticou e muito. Então, os deputados já falam em criar um fundo, porque a princípio seria um fundo no valor de 3,6 bilhões de reais, já estipularia o valor desse fundo. Então, obviamente, como muitas críticas vieram, a princípio fala-se na criação do fundo e posteriormente vão analisar e verificar de quanto será para bancar, ou seja, quanto nós teremos que dar para bancar essas campanhas. E o grande questionamento é por que será que essas campanhas precisam de tanto dinheiro exatamente para que essas pessoas possam ser eleitas, né? Possam se candidatar. Esse é o grande questionamento. Tem também a questão do distritão, que é uma outra polêmica que a gente lembra aqui. Estados e municípios formariam grandes distritos, então os deputados federais, estaduais e também vereadores mais votados seriam eleitos da mesma forma que acontece com relação ao presidente da República, com relação ao governador. A grande crítica seriam eleitos os mesmos ou aqueles mais conhecidos, os que têm mais dinheiro. Então, aqueles outros que representam também parte da população não teriam essa oportunidade de serem eleitos, né, já que não contaria o voto de coligação. Então, estuda-se também a possibilidade de ser um distritão misto ou um semidistritão, nem eles mesmos sabem como é que seria esse nome, mas aí levando em consideração o voto individual e também o voto por legenda, o voto por partido. Tudo isso está sendo analisado, não há nenhum consenso. Vamos ver se realmente coloca em votação isso hoje. A princípio, iria colocar em votação à 1 da tarde, não vai mais colocar, talvez 4 horas da tarde ou talvez à noite. E também, se
se tiver esse quórum que nós falamos, né, de algo em torno de 470, 490 deputados. Temos que aguardar para ver, Rodrigo, se realmente vai acontecer hoje e quais serão essas mudanças aí que esses deputados vão propor, que obviamente reflete para todos nós. Rodrigo. Obrigado, Renata, e pode refletir no bolso também do contribuinte com esse fundo eleitoral. Exatamente, porque as regras eleitorais, na verdade, assim, não muda muito, né? Eles não vão fazer nada, não vão aprovar nenhuma modificação que dificulte a reeleição deles. Agora, esse fundo é absolutamente indecoroso, 3,6 bilhões por ano. Isso significa, minha gente, que a cada 4 anos eles vão nos tomar 11,2 bilhões de reais para financiar campanhas. Eu publiquei na minha coluna de hoje do Metro, que é o jornal diário do Grupo Bandeirantes de Comunicação, um levantamento mostrando que será o maior volume de dinheiro para financiar campanha, dinheiro público, financiando campanha eleitoral em todo o mundo. É a campanha mais cara do planeta, mais cara do que nos Estados Unidos, mais cara do que a soma das campanhas majoritárias nos Estados Unidos, na Alemanha e no México, que é um país até mais ou menos regula com o Brasil em quantidade de eleitores, embora tenha mais eleitores. Somando esses três países, não chegam a esses 3,6 bilhões que de forma indecorosa os parlamentares tentam tirar do nosso bolso. E a seguir, mudanças no racionamento na semana. Mais cidades estão sem água hoje. É logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.